Huawei, uma das maiores empresas de tecnologia chinesas que recentemente se tornou a inimiga pública número 1 aos olhos dos Estados Unidos. Esta situação é compreensível. As práticas obscuras da Huawei e o estilo de gerenciamento controverso a tornaram um alvo fácil para o Ocidente. Nesta história veremos todas as estratégias que a Huawei usou para passar de uma startup desconhecida a uma superpotência tecnológica global em apenas 30 anos. Mas como os espiões da Huawei construíram um conglomerado de tecnologia de bilhões de dólares? A Huawei surgiu em um momento turbulento para a China. Lá em meados de 1979, o país estava, de muitas maneiras, preso em uma grande encruzilhada. Apenas alguns anos se passaram desde a morte do então presidente Mao Zedong, o fundador do Partido Comunista Chinês, que dominou todos os aspectos da China durante seu reinado. Infelizmente, suas políticas agressivamente otimistas muitas vezes fizeram mais mal do que bem. E quando seu reinado acabou, a China ficou isolada, subdesenvolvida e com expectativa de entrar em mais um período de pobreza, fome e miséria. Durante poucos anos incertos, após a morte de Mao, houve uma luta pelo poder dentro do Partido Comunista, sobre quem seria seu sucessor. Em última análise, foi Deng Xiaoping quem emergiu vitorioso e se tornou o governante de fato na China. Agora, Deng era uma figura muito contraditória. Por outro lado, ele foi um dos primeiros aliados de Mao durante a Revolução. No entanto, ao contrário de Mao, ele era na verdade um economista competente que lhe permitiu perceber as deficiências de seu antecessor. Embora Deng mantivesse a retórica comunista e a estrutura do Partido Comunista, ele iniciou reformas econômicas significativas em 1979, que para muitos de seus colegas, membros do partido, estavam perigosamente próximos da traição capitalista. Deng começou o processo no qual ativos e indústrias pertencentes ao Estado foram encontrados e de propriedades privadas. As reformas foram obviamente muito populares e muito bem sucedidas, pois a produção em todo o país se tornou mais eficiente. A China criou sua própria economia privada, além de suas empresas estatais. No entanto, a mudança na política chinesa não foi apenas interna. A China também se abriu para o mundo, estabelecendo relações de comércio exterior muito necessárias em 1980. O governo chinês estabeleceu a Zona Econômica Especial de Shenzhen. Como o nome indica, é uma área especial, esculpida exclusivamente para o comércio internacional, que fazia grandes concessões para empresas que não podiam ser encontradas em nenhum outro lugar da China. Sem surpresa, empresários de todo o país se reuniram na pequena cidade de Shenzhen para seguir seus negócios, elevando a população da cidade de 300 mil para mais de 4 milhões em apenas 20 anos. Um desses indivíduos com mentalidade empreendedora foi Ren Zhengfei, um membro das Forças Armadas Chinesas e do Partido Comunista. Ele foi um sobrevivente da fome em massa na época de Mao, na década de 1950, que deixou sua província rural para se juntar às Forças Armadas Chinesas. Ele não era um soldado de infantaria regular. Em vez disso, ele serviu como membro da unidade de engenharia do Exército de Libertação, que construiria muitas fábricas avançadas para a China como parte da política econômica de Deng. Ren Zhengfei serviria o Exército de Libertação do Povo obedientemente até 1983, quando sua unidade foi dissolvida. E agora, sem emprego, Ren teve que se concentrar na economia civil. Com suas habilidades, foi muito fácil encontrar trabalho, onde ele trabalhou atualmente na estatal elétrica em Shenzhen. Ele trabalhou lá por 4 anos até que decidiu iniciar sua própria empresa, a Huawei, na Zona Econômica Especial, dando assim uma clara indicação de que
a Huawei estaria orientada para exportar e expandir internacionalmente. Aos olhos do governo chinês, qualquer empresa que lidasse com tecnologia era um empreendimento bem-vindo. E foi por isso que REN recebeu um empréstimo extremamente generoso de um banco estatal para iniciar a Huawei. Ele conseguiu 8 milhões e meio de dólares e contratou 14 pessoas logo de cara. O plano inicial era simples. A Huawei importaria computadores de Hong Kong e depois os venderia de volta para casa na China. Era assim que praticamente todas as empresas chinesas funcionavam na época. Eles importavam tecnologias estrangeiras, geralmente por meio de um joint venture, e então fazia o possível para fazer engenharia reversa e começar a fazê-lo eles mesmos. Bem, é claro que foi exatamente isso que a Huawei fez. Durante seus primeiros anos, a Huawei tinha 500 pessoas trabalhando no seu departamento de tecnologia, apenas 200 na linha de produção. Não deveria ser surpresa que um dos primeiros clientes de REN fosse o exército chinês, cujo líder ele convenceu de que possuir seu próprio hardware de telecomunicações era uma questão de segurança nacional. Uma vez que os contratos do governo começaram a chegar, o mesmo aconteceu com o fornecimento regular de financiamento do governo, que para crédito de REN ele não desviou. Em vez disso, ele investiu na expansão da capacidade de tecnologia e produção da Huawei, às vezes até operando com prejuízo. Para isso, no lado do mercado, a prioridade de REN era obter participação de mercado. Então ele valorizou seus produtos de forma tão competitiva que apenas em 10 anos após a sua fundação, a Huawei ultrapassou o ex-empregador de REN como a maior empresa de telecomunicações da China. Agora, muitas coisas tornaram a empresa de REN especialmente adequada para uma rápida expansão. Para começar, ele adotou uma estrutura um pouco semelhante à participação acionária capitalista que todos conhecemos. Permitir que seus funcionários invistam na empresa com base em seu desempenho. Essa era a maneira de REN não apenas atrair talentos, mas mantê-los. E como o mercado de trabalho era muito carente na época, REN conseguiu impor alguns padrões de trabalho bastante questionáveis. Os funcionários da Huawei estavam sujeitos às longas horas de trabalho em um ambiente de trabalho tóxico, com cargas horárias das 9 às 21 horas, 6 dias por semana. De fato, em seus primeiros anos, os escritórios da Huawei estavam realmente equipados com colchões, pois era normal que os funcionários trabalhassem até tarde, dormissem no escritório e depois acordassem para continuar trabalhando na manhã seguinte. A lealdade e a dedicação quase fanática de sua força de trabalho permitiram a Huawei se destacar em uma atividade específica, a espionagem corporativa. Agora, o roubo chinês de propriedade intelectual não é novidade nenhuma, mas a Huawei o levou a um nível muito absurdo em 2003. Por exemplo, eles copiaram mais de 1 milhão de linhas de códigos de roteadores, que usaram para criar sua própria linha de produtos. Outro exemplo, em 2007, vai ainda mais longe, quando se descobriu que um funcionário da Motorola estava enviando IP diretamente para os executivos da Huawei. A natureza do comportamento da Huawei é verdadeiramente sistêmica, até porque a empresa realmente tem um quadro de mensagens interno onde os funcionários podem compartilhar segredos roubados dos concorrentes e, dependendo de seu valor, podem até receber bônus por isso. Agora, o número de alegações supera em muito o que foi comprovado até agora. Mas, mesmo a quantidade que sabemos, pinta um quadro muito sombrio. É apenas a extrema dedicação da Huawei a preços competitivos que permite que os clientes internacionais superem sua reputação. Para a maioria dos clientes no exterior, o nome Huawei era totalmente irreconhecível, mesmo há 10 anos. Foi em 2009 que a Huawei realmente fez sucesso no exterior. Foi quando ele recebeu o contrato para construir a rede 4G da Suécia,
o que honestamente foi uma grande surpresa na época, considerando o fato de a própria Suécia abrigar uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, a Ericsson. Na década seguinte, a hardware da Huawei se tornaria a base para redes em todo o mundo, especialmente em mercado em desenvolvimento, onde os laços da Huawei com o governo chinês eram menos preocupantes. A extensão do crescimento internacional da Huawei foi tão rápida ao ponto de agora ganhar mais de 100 bilhões de dólares em receita de 170 países que o Ocidente está conspirando ativamente para derrubá-los. A recente proibição dos Estados Unidos é apenas a salva de abertura do que pode facilmente evoluir para uma guerra fria tecnológica entre os países, economicamente alinhados com a China e aqueles sob influência dos Estados Unidos. Como as redes de telecomunicações formaram a espinha dorsal da economia moderna, é natural que os países considerem isso uma questão de segurança nacional. Agora, o fato dos Estados Unidos terem um incentivo geopolítico para manter a Huawei abaixo é outra questão, mas a Huawei não está fazendo nenhum favor a si mesmo por ser tão secreta. Se você gostou dessa história, deixa o seu like, se inscreva aqui neste canal, deixa um comentário aqui abaixo o que você acha dessa espionagem aí da Huawei. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.